Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal e principalmente desenvolvimento profissional. Vamos aguardar alguns instantes. Boa noite, Luciano. Tudo bom com você? Boa noite, Ednilson já chegou. Vou pedir para ele entrar. Vamos aguardar um instante até o Ednilson entrar. Buscar atividades saudáveis para nos ajudar na vida profissional, como estabelecer metas, como priorizar a nossa Olá, saúde. Boa noite, tudo bom com você? graças a Deus. E você? Tudo ótimo, muito bom ter você aqui conosco. Esse tema é um tema tão importante, né, para falarmos, principalmente com nossos alunos aí do curso de liderança, que vão passar por aqui hoje ou vão assistir amanhã no decorrer do dia. Com certeza, né? Desenvolvimento humano hoje talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que desenvolver, né? A nossa relação com as pessoas e com a gente mesmo. Então, hoje vamos Sim. conversar bastante sobre isso. Isso mesmo. Ótima noite para você, ótima noite para quem vai estar passando por aqui também. E é muito importante nós falarmos sobre desenvolvimento humano, sobre formas de estabelecermos metas pessoais, profissionais, como que a gente pode priorizar a nós mesmos, como nós podemos ter uma vida saudável, uma vida profissional saudável e, ao mesmo tempo, uma vida pessoal. Essa semana, uma companheira me procurou, ela passou mal durante o período que estava trabalhando, muita pressão, muito assédio, um ambiente muito tóxico. E ela precisa muito trabalhar, então ela veio me procurar como que eu posso lidar com tudo isso. E essa não é uma dor só dela, muitas pessoas partilham essa dor e muitas pessoas elas transferem essa dor para o outro no transporte público, no trânsito, e isso pode resultar até em morte, não é, professor? Olha, e vou até um pouquinho mais além disso. Essa dor é de 100%, inclusive de quem é liderado, do líder, do dono da empresa, do dono do negócio, porque a gente vive num mundo hoje que a gente é pressionado, nós somos pressionados para dar resultado, né? Temos que vender, temos que quebrar metas, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E fora isso da parte profissional, nós temos também o quê? A nossa vida pessoal, né? As nossas relações, filhos, marido, esposa, relações do dia a dia, questões políticas, sociais, enfim, nós vivemos hoje numa panela de pressão que não perdoa ninguém, né? E é uma coisa que a gente vai falar um pouco hoje, eu acho que até bastante, sobre a aparência de calma, né? E o estresse interno, né? Aquela coisa que a gente não quer passar para o outro, mas dentro da gente está, né? Tá fervendo, tá difícil, e aí culmina no que a sua amiga passou. E acredito que todos nós, né? Nós trabalhamos não só por prazer, mas por necessidade. Né? Porque precisamos pagar a conta, temos obrigações, então, enfim, tanta coisa que isso vai pesando a gente. Como é que a gente lida com isso, né? Então, eu queria pedir para quem for entrando, se puder deixar aí, né, curtir a live, deixar o seu endereço de contato, de rede social, né, para que a gente possa ter uma ideia de quem entrou, entrar em contato, para enviar novas comunicações sobre cursos, sobre palestras, lives que a gente for fazer, para ter um contato maior com vocês, né? Isso vai ser também legal você ter essa interação, né? Isso mesmo, pode seguir nossas redes. Tem nosso contato também, só chamar, a gente passa o contato. Nós estamos com curso em andamento e inicia agora, nos próximos dias, de liderança, que é importante você saber liderar, cuidar da sua equipe. E vamos ter outros cursos no decorrer do ano, entre em contato conosco, né? O que a gente puder fazer para contribuir com um mundo melhor, a gente está fazendo, né, professor? Com certeza, né? Não dá para a gente precisa entender o seguinte, eu não posso pensar só em mim, né? Que para o meu mundo ser melhor, você tem que estar bem. Os outros têm que estar bem, né? Porque não dá para eu ficar feliz sozinho. Não dá para a gente ter uma vida boa, legal, se as pessoas do nosso lado estão sofrendo. Então a gente precisa voltar um pouquinho, né? Retornar um pouquinho o hábito do convívio do olho no olho. Né? Está muito distante disso, da conversa, do encontro.
Isso também ajuda muito no nosso desenvolvimento. E tem uma certa mudança de comportamento também para ajudar a gente a suportar essas pressões do dia a dia, né? Isso é muito importante também, a gente refletir sobre isso. É verdade. Cultivar uma vida equilibrada exige estratégias e principalmente estratégias saudáveis. Uma estratégia saudável é aquela relação de confiança. Dentro de uma equipe precisa de uma relação de confiança. Dentro do ambiente familiar precisa dessa relação de confiança. E quando não há essa relação de confiança, como que a pessoa pode desenvolver? Ou na equipe, ou no relacionamento? Porque nós vemos que hoje a maioria dos relacionamentos tem essa dificuldade. Tá curtindo a foto de alguém, tá seguindo alguém, ou não, tá online, não tá falando comigo. Como que a pessoa pode lidar com isso? E a vida profissional, ela sempre tá muito ligada à vida profissional, professor. Muitas vezes a pessoa tá tão mal dentro de casa, ela chega no trabalho e desconta nos colegas do trabalho. Qual que é a sua dica para isso? Primeiro, retomar a confiança em você. Porque o grande problema é quando eu não confio em mim. Eu não acredito em mim. Se eu não acredito em mim, eu vou acreditar em você, em qualquer outra pessoa. Se eu não me trato bem, eu vou tratar bem os outros. Né? Se eu não procuro me conhecer, aí está o desenvolvimento não só humano, mas pessoal também. Se eu não me conheço, se eu não me dou oportunidade, se eu fico ligado 24 horas por dia em tudo, menos em mim, como é que eu vou desenvolver essa autoconfiança? Né? Como é que eu vou, se eu ficar lembrando das dificuldades do passado, de quem, entre aspas, me prejudicou, de quem, entre aspas, me fez o mal, eu começo a levar para todo mundo, achar que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Aí as nossas relações não conseguem ser boas. Então, se não começar pela gente, né, como eu coloquei, eu estava até conversando com você uns dias atrás, né? Se eu não conseguir me liderar a minha vida, como é que eu posso tentar ser líder de alguém? Eu não sou líder nem de mim mesmo. Então, ser líder de fachada, de teoria, né, não é o ideal. Por isso que a gente sofre. Você fala, por que a minha família interfere? Interfere. Os meus relacionamentos interferem? Interfere. O mundo interfere no meu comportamento. Né? E como é que eu deixo ou permito que essas coisas assim tirem de mim a minha paz e o meu sossego? Né? E uma coisa que é muito importante, eu conheço as pessoas que estão comigo, eu sei o talento que elas têm, eu sei a capacidade que elas têm, que muitas vezes a gente lidera um grupo, até mesmo dentro de casa, né? Eu vou citar, por exemplo, o exemplo de uma amiga que foi descobrir que o filho tinha certos problemas com o uso de droga quando o rapaz tinha sido jubilado pelo 9º ano na faculdade. Então, dentro de casa, muitas vezes eu não conheço meu filho, eu não conheço minha filha, eu não conheço minha esposa, eu não conheço meu marido. Por que deu tanto problema na época da pandemia? Porque se descobriu que você estava casado convivendo com estranhos. Qual que era a nossa rotina? Vamos mandar boa noite para o pessoal que está entrando, o Amadeu, a Adriana, Luzinhas. Boa noite para vocês. Nossa live hoje é para falar um pouquinho sobre desenvolvimento, né? Aqui com o querido professor Ednilson. Nós queremos falar um pouquinho sobre como estabelecer metas pessoais, como priorizar a nossa vida emocional para que a gente tenha uma vida profissional saudável, uma vida legal. Nós estamos com um curso em andamento e com um curso de liderança. Mas antes da gente liderar o outro, temos que liderar a nós mesmos, lidar com nossas situações pessoais, emocionais. E tá aí uma das principais desafios, um dos maiores desafios da nossa vida, que é ser líder de nós mesmos, lidar com as nossas emoções. E aqui o nosso professor, nosso terapeuta também, está nos dizendo que a confiança, ela tem que partir primeiro em nós, né? Primeiro você tem que confiar em você, que você é capaz, para depois confiar no relacionamento, no liderado, que aquilo que você delegou está dando certo. E aí ele está falando um pouquinho sobre isso, né, Denilson? Exatamente. E da importância da gente conhecer as pessoas que convivem com a gente dentro de casa. Né? Primeiro, procurar se conhecer. Né? Como é que eu me conheço? É uma pergunta assim que quando a gente faz para as pessoas, pede para elas falarem um pouco, né? As pessoas se perdem. Quem é você? Né? É uma pergunta aparentemente boba, mas difícil pra caramba. Porque normalmente
geralmente a gente vai levar muito para o lado, vamos dizer assim, técnico da coisa. Eu sou fulano de tal, nasci em local tal, tenho tantos anos. Não. Né? Você é um conjunto de experiências, um conjunto de vivências. Você é o legado de uma família, você é o legado de uma história de pessoas. E eu preciso saber, não só onde eu nasci, mas de onde vem meu pai, onde vem minha mãe, dos meus avós. Que história? Sabe aquela coisa de você parar para ouvir a história dos seus parentes, para ouvir a história dos seus amigos, das pessoas? A gente não tem mais isso, a gente não tem mais paciência, né? Aí eu chego em casa, meu filho quer conversar comigo e eu não tenho paciência porque eu trabalhei o dia inteiro. Depois de um tempo, eu vou dando coisas para ele, eu não sei quem é aquele garoto ou aquela menina, né? Eu não tenho nem a mínima ideia de quem é, porque a gente não conversa. E ela também não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe direito. Aí, se dentro de casa você já tem um completo estranho, imagina quando você vai no mercado de trabalho, vai trabalhar, vai administrar um grupo e você não sabe nada daquele grupo. Vou contar uma historinha rapidinho. Estou lá conversando com o pessoal e aí o pessoal, um dos gestores falou, olha, eu preciso encontrar pessoas que façam isso, isso, isso. Aí eu perguntei, tem alguém aqui que faça isso? Uns 3 ou 4 levantou a mão. Dentro do próprio grupo. E ele estava procurando gente fora. Aí começamos, vamos assim, vamos dar uma pesquisada aqui nos talentos de cada um. E a gente descobriu que naquele grupo ali, eles tinham tudo que precisavam. Não precisava procurar fora. Eles tinham ali dentro. E pessoas com capacitação até fora do país. Aí eu perguntei, você sabia disso? Não. Então, como é que você vai liderar um grupo se você não conversa com as pessoas? Se você pega ali um gráfico e vê a produção dela, mas você não sabe quem é o ser humano ali atrás. Né? E outra coisa, o líder também é uma situação, ele não pode ter medo de ser passado para trás. Ele não pode falar assim, eu não vou ajudar aquela pessoa, porque senão chegar lá na frente ele vai tomar o meu lugar. Não, eu tenho que preparar alguém para ficar no meu lugar para que eu assuma desafios maiores. Então, o líder não pode ser uma pessoa que tenha medo do desafio, medo de coisas maiores. E a gente vê assim pessoas que se dizem líderes, mas apavoradas, perdidas, porque às vezes não acompanham o progresso evolutivo da sua própria equipe, né? O que estão fazendo, como estão fazendo, e também da sua própria casa. Por isso que se você não consegue ser um líder no seu lar, com a sua família, como é que você quer ser um líder na empresa? Né? Coisa que a gente precisa refletir um pouco. Sim, é muito importante. Boa noite, Verônica. Boa noite, Paulo. Ser líder de si mesmo. Mas também não é fácil e a gente está aqui para contribuir com você para que você consiga isso. Nós já conseguimos? Não, nós estamos em constante transformação. É um desenvolvimento contínuo, um aprendizado que a gente aprende um pouco a cada dia. Mas a partir do momento que a gente se abre e entende que, putz, eu não consegui ainda chegar lá, mas eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo. A gente procura um ou outro para se entender, se encorajar. Então, é isso o nosso objetivo. Estarmos juntos, sempre em constante transformação. É importante conhecer o outro. Entrou um colaborador novo na sua empresa, que funcione legal o método do onboard, que é aquela integração, que integre mesmo o colaborador, faz uma roda de conversa, conheça um ao outro, divida histórias. Vocês passam muito tempo dentro de uma empresa, muito tempo, junto com aquelas pessoas. Tem que buscar coisas em comum. Tem que buscar. Porque quanto mais vocês buscam coisas que se afastam, metas, vamos tentar ganhar de tal equipe, vocês só estão se afastando e isso não faz bem, não é bom para o ambiente corporativo. Depois chega um aniversariante do mês, aí vamos passar uma cestinha aí para comprar bolo? Ninguém quer. Vamos fazer uma confraternização, aí Dia das Mães, Dia dos Pais, ninguém quer participar, porque aquele ambiente está tóxico, aquele ambiente está ruim. E aí as pessoas começam a ficar doentes, não tem quem repor, não tem quem faça aquele trabalho. Imagina, somente o João faz, um exemplo, admissão de pessoas. E o João não quer ensinar para ninguém, porque ele tem medo de que ele perca a vaga dele se ele ensinar. Quando o João falta, quando o João adoece, quando o João vai acompanhar o filho dele numa reunião de pais, quem que vai fazer a tarefa? Então o corpo sofre.
A empresa é um corpo. O corpo tem que funcionar perfeitamente. E quem tem que ver como esse corpo está funcionando é o líder, né, professor? Exato. E você tem que aprender a não fazer falta. Né? Porque quando você não. As pessoas sabem fazer as coisas, se sobrecarrega menos. Vou contar uma história assim rapidinho, mais uma história rapidinho. O pessoal se lembra daquele acidente de avião que teve na época não sei se foi no Pan-Americano da Olimpíada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Teve um acidente de avião terrível, morreu muitas pessoas. Né? Aquele ali foi um ponto de divisão nessa parte empresarial. Não sei se as pessoas sabem disso. Eu estava ouvindo o Cortella falar e acho que é interessante passar isso. Ele falou, antes dessa situação, as empresas saíam de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, porque tinham metas, tinham coisas para fazer, pegavam o avião, ia para um lado, ia para o outro, e era isso. Com aquele acidente, as pessoas começaram a falar, e aí? E se no próximo for eu? Né? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? Teve uma mudança, né, na cabeça dos executivos das empresas. Olha, a gente precisa preparar pessoas, mas também precisa ter mais cuidado. Eu não posso mandar todo mundo para um local, eu não posso mais fazer isso, eu preciso ter um cuidado. Aí surge uma nova etapa, aquela qual eu preciso de qualidade de vida. Então começou aquele negócio. Começou, né? Vamos ter qualidade de vida, vamos trabalhar com qualidade de vida. Isso durou aí depois do acidente até meados do ano 2000, 2005, por aí. Agora a gente precisa aprender o quê? É aliar desempenho profissional, qualidade de vida e bem-estar emocional e mental. Né? A gente não pode esquecer que 86% da população brasileira tem problemas de ordem mental. A Organização Mundial da Saúde, 86%. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio. Nós encontramos hoje, vamos pegar o caso, por exemplo, na Coreia do Sul, lá do K-pop. Eu já comentei isso daí, vou voltar a falar novamente. A pressão é tão grande para que eles sejam perfeitos, para que façam tudo perfeito, que o índice de suicídio hoje na Coreia, que já é muito alto, mas entre esses garotos, que são garotos, né, de 20, 19, 15, 16, 19, 25 anos, que se matam, que se acabam com a própria vida. Né? Na China, tem alguns locais que as pessoas sobem para pular, porque não conseguiram alcançar o objetivo e se sentiram frustrados. No Japão, hoje, se você não consegue um emprego de contrato, porque lá tem essa questão do contrato vitalício, né? Se você não consegue isso, você se torna meio que pária da sociedade, e aí vem a questão também disso. A bebida, a droga. Né? Então, hoje, os ambientes profissionais, você vai encontrar profissional que vai no banheiro para fumar, né? Dar uma puxadinha, para dar uma cheirada, qualquer coisa, bebe-se muito, como você falou da festa. Festa de aniversário na empresa, o que vão fazer? Vão fazer bolinho, o que tem depois? Cerveja, uísque, bebida, aí vira aquele pandemônio, você fica bêbado, fala o que não quer, o que não deve, no outro dia vira uma confusão. Por quê? Porque a gente não está preocupado com as nossas relações. Né? A gente vai acumulando tanta coisa negativa dentro da gente, quando vê, explode. Quem é que tem, vamos dizer assim, uma certa responsabilidade de ver isso? O líder. Prestar atenção no grupo. A alteração de comportamento, do jeito que está acontecendo, por que a pessoa não está vindo, o que está acontecendo com irritação, trazer condições de melhorar o ambiente profissional, né? Harmonizar as relações, isso tudo vem da liderança. O líder faz isso sozinho? Não. E a gente precisa entender o seguinte, o bom líder é aquele que sabe a sua limitação. Até onde eu sei fazer. Aqui eu não sei fazer, então o que eu vou fazer? Vou procurar entre as pessoas que eu lidero quem tem essa capacidade de comunicação, de ação, chamar, vem aqui, me ajuda. Um bom líder pede ajuda, pede auxílio. Né? Senão não é liderança, senão é virar um sacrifício, um martírio, e a gente vê o que está acontecendo hoje. Né? É verdade. E é importante também o respeito no ambiente de trabalho,
Muito se tem falado sobre a falta de respeito com o colega de trabalho, brincadeiras que não são oportunas. O bullying, ele não para na escola, ele não para na faculdade, ele se expande para o ambiente de trabalho. E dentro do ambiente de trabalho, ele é tão prejudicial porque a pessoa está ali porque ela precisa pagar os boletos dela. Muitas vezes ela não tem uma outra opção, ela tem que ficar trabalhando naquela empresa. E aquela empresa tem que ser um lugar saudável. E se sua empresa não é um lugar saudável, você tem que procurar uma ouvidoria, tem que fazer uma reclamação, porque ela tem que se tornar um ambiente saudável. Não tem como funcionar uma empresa com um ambiente tóxico, com pessoas que fazem mal ou bullying com as outras que estão ali trabalhando. Mas sabe o que acontece? O certo é isso. Mas o problema é que dentro das empresas, não são empresas, não. Somos peças de reposição. Enquanto não mudar essa ideia de que o funcionário, o colaborador, dê o nome que você quiser para a pessoa. Né? Dê o nome que você quiser, o tipo que você quiser. Né? Ele é peça de reposição. Inclusive o dono da empresa. Porque chega uma hora... Vamos lembrar lá do Steve Jobs. Né? O Steve Jobs, ele criou a Apple, mas chegou uma época que o próprio pessoal expulsou ele da empresa. Né? Não aguentava ele, não aguentava o temperamento dele, não aguentava a postura dele, e ele, dono, criador, fundador, e ele foi expulso da empresa. Depois ele volta um pouco antes da doença dele, da morte dele, mas ele foi expulso da empresa. Né? As empresas, quando crescem muito, elas já não têm mais um dono. Né? Ela tem um grupo, né, de sócios ali dentro. Então, ou seja, dentro da empresa, do chão de fábrica até a presidência, todo mundo é descartável. E é aí que está o problema. A gente precisa acabar com essa imagem de que o colaborador, o profissional, o funcionário, seja lá quem for, é descartável. Ele não é descartável. Sim. Mas enquanto essa cultura estiver aí, você vai fazer uma reclamação, muitas vezes o local que você está fazendo reclamação, o próprio funcionário que está te atendendo, ele também está passando por uma situação dessa. Muitas vezes também ele vai terminar de falar com você, o líder, o chefe, seja quem estiver ali dentro, vai fazer o mesmo com ele. Então a nossa sociedade hoje, na parte profissional, de relacionamento, de convivência, tudo é muito descartável. O amor é descartável, a relação é descartável, as amizades são descartáveis. Né? A gente não tem mais aquela coisa de criar raiz de fraternidade, de convívio com as pessoas. Então, se você não falar o que eu quero, não fazer o que eu desejo, Jane, desculpa, mas você não é mais minha amiga. Né? Paramos por aqui. Mas e tudo aquilo que eu fiz? Não importa. O que importa é agora. E aí fica difícil. E essa relação de descartável não é só no trabalho, não, nos relacionamentos também. Tem muitos casais que simplesmente, você não está fazendo o que eu quero, ou isso não aconteceu da forma que eu concordo, então descarta a pessoa. E aí o que acontece? Está criando mais pessoas solitárias, pessoas deprimidas, pessoas que perdem o amor próprio. Então, aí vamos ao amor próprio. Eu estou aqui porque eu preciso pagar meus boletos. Eu estou aqui porque eu não sei se eu vou conseguir um emprego melhor. Se você tiver essa mentalidade, você vai sofrer a vida toda. Sim. Você tem que trabalhar consciente. Por isso eu falei da questão de se liderar e ter confiança em você. Porque você tem confiança em você, você vai falar, não tem problema. Eu sei do meu valor. Eu sei o meu potencial. Se você não quer meu potencial aqui, vou criar o meu espaço. Vou criar as minhas atividades. O que eu e você estamos fazendo ultimamente? Né? Os cursos. O que eu e você estamos fazendo? Há quanto tempo a gente já conversa? Né? E aí, de repente, apareceu uma... É até interessante conversar essa questão do curso. Né? Muitas vezes a pessoa que pede para fazer o curso, ela não faz o curso. Já reparou? Né? Sim. Outra coisa, a gente começa e não termina nada. Muitas vezes. A gente começa com muito entusiasmo e para na metade. Ele está desaprendendo ao quê? Começar alguma coisa, terminar, confiar. Eu não preciso sofrer se eu sei o meu potencial. Eu não preciso sofrer se eu sei a minha capacidade. Se eu pegar o teu ponto fraco, Jânio, ou de qualquer pessoa, eu acabo com a sua existência. Por quê? Porque eu vou minar você
aonde você é mais fraca. O que normalmente acontece numa empresa? Você sabe aí que as coisas são difíceis lá fora, né? Se você sair daqui, como é que vai ficar? Quanto tempo vai demorar para você arrumar um emprego e tal? Aí o que esse líder está fazendo com você? O que essa pessoa está fazendo com você? Tirando a tua força, tua garra, a tua determinação de criar algo, de ter sua vida independente, de fazer as coisas. E aí, quando você vê, você está escravizado numa relação tóxica. Porque relação tóxica não é só entre casais, entre companheiro e companheira. Não, as relações tóxicas são nas amizades, é no trabalho, é em vários locais. E se eu não tiver essa mentalidade de mudar isso, como é que as coisas vão acontecer? Sim. Né? Por isso que a preocupação nossa nesse curso, né? Eu estou falando bastante do curso, porque ele surgiu justamente por causa disso, dessa questão, né, das pessoas se sentirem usadas, violentadas profissionalmente e emocionalmente. Como é que pode ser feito isso? Se eu não mudar aqui dentro, meu mundo mental, meu mundo emocional, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, a mais capacitada do mundo. Eu não vou acreditar em mim. Sim. Então a gente E é precisa criar preciso Pode falar. a pessoa tenha autocompaixão consigo mesma. Porque eu observo que tem colaboradores que eles erram em alguma tarefa. Ah, eu sou um jumento, eu sou um burro. Ele mesmo se deprecia. E aí, quando o próprio líder trata ele dessa forma, ele aceita e continua naquela situação, ele continua recebendo aquela agressão, aquela violência, porque de uma certa forma, ele não tem autocompaixão, ele acha que ele realmente merece ser tratado daquela forma e ele não se sente merecedor de um lugar melhor, de um ambiente melhor. Sabe qual é um erro que todos nós cometemos? Eu cometo esse erro também, eu acredito que muita gente comete, que é o seguinte: eu valorizo muito a opinião do outro, mas não valorizo a minha. E não valorizo as minhas conquistas. Então, eu tenho as minhas conquistas, tenho as coisas que eu realizei e tudo, mas o que eu faço? Eu, de vez de valorizar aquilo para mim e ter orgulho daquilo que eu fiz, não. Eu quero que você olhe e fique admirada. Nossa, agora que você conseguiu tudo isso, eu quero a sua admiração. Eu não quero a minha. Entendeu? Eu não quero a minha. Eu não me admiro. Eu não olho para mim com olhos de amor por mim. É isso que talvez precise não só de compaixão, mas de amor próprio. Entendeu? Do amor de você olhar para você e falar: nossa, puxa, quanta coisa eu consegui. Né? É para você já, né? Quantas coisas você já conseguiu nos últimos anos? Quantas atividades você realizou? Quantos grupos você participou? As suas lutas no dia a dia, os seus filhos, e os seus sonhos. Se você não olhar para você com amor e com carinho, quem é? Tem uma frase que eu acho horrível. Eu acho horrível. É quando a pessoa fala assim: eu quero alguém que me faça feliz. Essa frase é horrível. Porque se você não está feliz com você mesmo, não é ninguém que vai te fazer feliz. Eu preciso estar feliz comigo, para mim gostar. Sim. Pode A falar. gente aprendeu, né? Nós aprendemos que nós éramos metade da laranja, a panela tinha que encontrar a tampa. E aí, com essa crença limitante, a pessoa fica tentando encontrar alguém para fazer ela feliz, para completar ela. E eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito no relacionamento pessoal, de amigo, de emprego, porque a pessoa sempre fica buscando alguém que vá lhe completar. E é importante que você entenda que você é completo do jeito que você é e tem que reconhecer mesmo suas conquistas, tem que se valorizar. E aquelas metas que a gente propõe tem que ser metas realistas. Ah, não consigo esse ano terminar o curso de engenharia. Então, vou fazer um curso de liderança. Quem sabe fazer esse curso de liderança eu aprendo mais, consigo uma promoção dentro da minha empresa, porque nós precisamos, boa noite, Robson, de líderes diferentes. Não precisamos de líderes como estão os líderes hoje no mercado de trabalho, porque os líderes estão doentes. Os líderes
estão doentes. Nós precisamos mudar isso, ressignificar os cargos de liderança, ressignificar. A pessoa não tem que trabalhar 50 horas por dia, não. Se você for contratado para trabalhar das 8 às 6, você tem que fazer com que suas rotinas elas se adaptem de acordo com o seu horário, que você consiga almoçar, descansar e que você tenha ali a sua equipe, o apoio da sua equipe, você consiga delegar. Olha, o João vai fazer isso, a Maria vai fazer aquilo, e todo mundo consiga fazer dentro desse período. E aí está ligado à gestão do tempo. É claro que ninguém vai conseguir cumprir a tarefa se no horário de fazer a tarefa a pessoa está conversando, está fofocando. Não, isso é coisas que prejudicam o ambiente de trabalho. Se colocar certinho dentro do planejamento, da gestão do tempo, das 8 ao meio-dia eu vou fazer essas tarefas, e a pessoa focar, ela consegue. E aí, meio-dia, ela almoça, descansa um pouco. Não é para almoçar e ficar preso dentro da empresa, não, se você pode. Tem algumas indústrias que não permitem que a pessoa saia para fora da empresa. Boa noite, Schneider. Mas quando a pessoa consegue sair para fora, saia, respira, veja o sol. É muito triste você passar 8 horas do seu dia, 9 horas, preso dentro de uma sala sem ver o sol, sem ver o céu. Isso não faz bem para você. Tem que trabalhar? Tem, mas você tem que ter hábitos saudáveis. Ah, eu almocei, não posso ir para uma academia. Faz uma caminhada na hora do seu almoço, dá uma volta no quarteirão, chama um colega para conversar coisas que não são pertinentes ao trabalho. O horário do almoço é um horário não remunerado. Boa noite, Marina. Então, se você não recebe por aquele horário, não tem que falar de trabalho. Fala de qualquer outra coisa, de um filme, de um livro. Tenta não falar da vida das outras pessoas. Tenta, ó, só por essa semana, eu ouvi o Ednilson, ouvi a Janice, eu vou procurar ter alguma ideia, falar de alguma coisa que eu gostaria que fosse diferente. Sabe? Tenta ressignificar. Porque também falar da vida dos outros faz mal, falar de coisas negativas faz mal, muito mal. E aí o que acontece? É uma sequência de coisas, quando a pessoa vai ver, ela não só está no psiquiatra, como ela vai parar no INSS, não é, Ednilson? Sim, e outra coisa, esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Terminou meu horário de trabalho, fui para casa, o que eu faço? Eu continuo trabalhando com isso aqui, né? Eu não estou em casa, eu continuo trabalhando. Vou para a praia com a família, eu vou para me divertir, eu vou com isso aqui. Aí que chega na praia, aquele, né, marzão, tudo isso, a pessoa, com isso aqui. Tá dentro de casa, é hora de jantar. Peraí, vou mandar um WhatsApp pro meu filho falando que o almoço, que o jantar está pronto. Aí ele vem, pega, vai pro quarto, come no quarto, nem fica perto. Tô com a minha esposa do lado, com a minha companheira do lado, companheiro, seja quem for, eu tô celular na mão. Vou para uma festa, celular na mão. Isso é, dentro da empresa, então, grupo de WhatsApp de empresa. Né? Para falar mal do chefe, para falar mal de fulano, para falar mal de ciclano. Isso aqui é um inferno. Não sei se vocês sabem, mas hoje a dependência tecnológica disso aqui é comparada à dependência de cocaína. É tratado como se fosse dependência de cocaína. Já está até no CID, né? Código Internacional de Doença. É como você falou, eu trabalho das 8 às 5. Às 5 horas e 1 segundo, eu não converso mais sobre trabalho. Eu vou para minha casa, eu vou para minha família, eu vou com meus amigos, eu vou falar da minha vida com eles. Trabalho tem que ficar dentro do horário e no local de trabalho. Se eu tiver que levar trabalho para casa, eu vou pegar uma experiência própria minha. Eu trabalhei um tempo atrás num processo de demissão de algumas pessoas no local que eu trabalhava. Eram 26 pessoas que iam ser demitidas por causa de um certo processo. Aí o que foi que o esperto aqui fez? Eu vou levar o material, vou digitar em casa para adiantar o processo. Fiz isso. Só que eu perdi tudo. Aí eu tive que ir no trabalho, né, digitar enquanto estava ouvindo todo mundo e na hora do almoço reeditar aquilo que eu perdi. Eu falei, então, se eu não fizer aqui dentro, lá fora eu não vou fazer. Então foi uma coisa que eu aprendi na prática, que levar serviço para casa é levar problema. Então, isso que você falou é muito importante. Criar hábitos que sejam bons, hábitos que nos façam bem, né? Hábitos que nos façam sentir melhor. Aprenda a conviver com pessoas que falem de coisas boas. Sabe? Hoje em dia, o que eu vejo
assim, muita gente que tem o hábito de conversar com pessoas que só falam de coisas pesadas, negativas, não, sabe, não tem um elogio, não tem uma coisa boa, não conta uma história bonita, nada, é o dia inteiro falando de coisas negativas. Né? Você viu que esse negócio da fofoca também que você falou é um negócio, né? É a coisa mais rápida do que a luz, a fofoca. É só você falar assim, ó, tem uma coisa para te dizer, mas depois te falo. É o suficiente para, ou vou falar um negócio, mas não conta para ninguém. Voa igual, né? E isso a gente vai ter que conviver. Isso faz parte do dia a dia, infelizmente. Mas eu tenho que ter um filtro. Tem que ter um filtro do que me faz bem e do que me faz mal. Então, comportamento, prestar atenção, aí voltando aquele negócio, presta atenção no que você faz no dia a dia. Né? Voltar a ter a questão do diário, sabe aquele diáriozinho que antigamente, principalmente as meninas tinham bastante, né? Hoje, dia tal, eu fiz tal coisa, aconteceu isso, porque a nossa mente já está tumultuada. Então, muitas vezes, eu nem me lembro do que eu tenho que fazer. Então, se você tiver uma agenda, se você tiver o celular, o Facebook faz muito isso, né? Há 2 anos atrás tem foto, tem um texto, tem alguma coisa. Se você não quer escrever, marca lá no Facebook, faz um negócio, uma marcação, para que daqui a algum tempo ele torne para você, reveja aquilo que você falou, sabe? Crie uma forma de você diminuir a pressão no seu cérebro, no seu pensamento, tudo. E comece o seguinte, preste atenção no que o outro está falando. A gente não presta atenção no que o outro está falando. Isso é uma coisa terrível. Dentro do ambiente profissional, a gente está com tanta pressa, com tanta coisa na cabeça, que as pessoas falam para a gente um monte de coisa, entendeu? Entendi. Entendi o que mesmo? Entendi. Né? E aí sai tudo errado. Então, o que ele fale falou? pouco. A gente tem que aprender também, na hora de passar a informação, ser conciso. Eu não preciso fazer um discurso. Né? Olha, algo breve. Seja objetivo, vá no ponto. Já vai ajudar bastante. Né? Sim, é verdade. Eu deixei uma nota aqui que é importante falar, não esquecer. Um recadinho para vocês, pessoal. Esteja disposto a aprender, desenvolva seus 3 capitais: financeiro, intelectual e emocional. E esteja preparado para superar desafios. Nunca esqueça de que o preço é o que você paga, enquanto valor é o que você carrega consigo. Então, esteja sempre focado para gerar valor e oferecer soluções para as necessidades do mercado. Assuma o compromisso do prosperar e trilhe o caminho para a riqueza, pois você é a pessoa de valor. Então, o que você tem que entender? Que à medida de que você se torna uma pessoa de valor, você vai encontrar oportunidades no seu caminho. Você vai entender que você se tornando uma pessoa de valor, essas oportunidades elas vão fazer você prosperar e você, ao prosperar, você vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Janice, você está falando que eu vou prosperar, vou ganhar na Mega Sena? Então, tem vários tipos de formas de prosperar. Por isso que eu falo 3 formas: financeiro, intelectual e emocional. Porque se você prospera emocionalmente, intelectualmente, você vai transbordar, você não vai guardar aquilo só para você. E quando você transborda, você está fazendo a diferença na vida de outra pessoa. Porque sempre tem alguém que precisa daquela informação, o acesso àquilo é muito difícil. Então, se você está disposto a aprender e está disposto a se desenvolver, esteja disposto também a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Isso é de uma magnitude, de uma transformação imensa. No começo você vai achar que, nossa, eu estou ajudando as pessoas, elas não estão mudando. Mas depois, ao passo que você vê realmente as pessoas mudando, conquistando as coisas com aquilo que você falou, com aquele impulso que você deu, você vai se sentir feliz. E isso faz toda a diferença. Aquele momento que você ia falar da vida de alguém, ia falar uma notícia ruim, você aprendeu algo. E aquele momento que você ia transmitir aquela notícia ruim, você está transmitindo algo, está transmitindo conhecimento. Você está naquele momento que a gente fala da virada de chave. E isso é transformador para você e para o outro. WW Jocan, é isso aqui que entrou agora? É Joca, Jocan, depois você diz para a gente, né? Bem-vindo, Márcio também aqui. Você, o que é
Qual é uma coisa muito preciosa aqui? Quanto mais você oferece, quanto mais você dá, mais você tem. Você sabe o que é? Conhecimento. Quanto mais eu ensino alguém, quanto mais eu compartilho o meu conhecimento com alguém, você vai sair com a parte do meu conhecimento, eu vou continuar com o meu conhecimento e vou aprender mais alguma coisa. Então, quando eu sou caridoso, benevolente, né? Quando eu não me apego, quando eu ofereço, eu compartilho, né? Carinho, afeto, respeito, dignidade, tudo isso volta para mim. Quando eu não fico. Eu tenho que você falou, aquela pessoa que, quando ela tira férias, tem que ligar para ela porque não sabe nem a senha do computador dela. Ela não é importante. Ela quer se fazer importante. Não. Ela só está criando um problema para o trabalho. A pessoa importante é aquela que, quando ela falta, você sente falta dela, não pelo trabalho, mas pelo sorriso, né? Pela conversa boa que ela tem, né? Pelo cafezinho que ela faz, né? Pelo carinho que ela tem com você. Essas pessoas são importantes. Não deixar a senha do computador, né? Esconder as coisas do trabalho, para que tenham que chamar você durante as férias, tua folga, só para você se sentir importante, isso é infantilidade, né? E quando a vida do outro é mais importante do que a tua, a ponto de você só ter a vida dos outros na tua cabeça, você precisa rever os teus conceitos, né? Então são comportamentos e atitudes que a gente precisa pensar um pouquinho. Nessa semana eu conversei com as meninas de um projeto chamado Pescando Possibilidade. E eu falei uma coisa para elas, o seguinte, né? Quando a gente começa uma jornada, muitas vezes a gente começa com, sei lá, 1.000 pessoas junto com a gente. Depois dos 100 metros, às vezes tem 50. Depois dos 200 metros, só tem 10. E aí, quando você vai chegar no final da tua jornada, às vezes só tem 1 ou 2. Né? Porque as pessoas desistem no meio do caminho, as pessoas têm outras prioridades. Agora, para quem começou a jornada e chegou ao final, né, essa pessoa sai inteira, completa, ela sai melhor do que começou. E ela aprende a entender que o sucesso dela não depende de quantas pessoas estão ao lado dela, mas depende dela mesma, chegar até o final da jornada. Os outros que pararam no meio do caminho, porque isso não está legal, porque isso não é bom, isso não é bacana, essa pessoa lá na frente vai falar, poxa, se eu tivesse continuado. Né? E se eu tivesse insistido um pouquinho mais? Se eu tivesse feito um pouquinho mais? E a gente está acostumado a parar no meio do caminho e criticar. Né? Não, vai até o final. E se não foi bom? Não vou fazer mais porque eu vi que não é legal. Vai começar outra jornada, outro período, vai procurar outro caminho, não importa, mas conclua as coisas. Ou vá pelo menos até onde as suas forças te permitem ir. Porque também tem pessoas que não está preparado ainda para certas coisas, mas está preparado para esse ponto. Então vá até onde as tuas pernas permitem. Eu percebo que as pessoas elas reclamam muito. Eu tenho muitos problemas. E tem um livro do Roberto Chinachique que diz Problemas Uma. O que ele fala nesse livro? Ele diz que quem não ama um problema está numa zona de conforto. E lá nessa zona de conforto é onde seus sonhos morrem. Porque o que acontece? A gente tem muito medo. É medo de enfrentar. Aí chega aquele BO, todo mundo diz BO, chega o BO. E aí você fica com medo, você se assusta, você se esconde. E você fica impedido de florescer, de se desenvolver. Então, se você está com esse problema hoje, é uma oportunidade para você se desenvolver, sim. É uma oportunidade para você sair daquela zona de conforto, que não é fácil. Na zona de conforto, você tá ali tranquilo, você tá sossegado. Tô sofrendo, mas não tô enfrentando nenhum desafio. E aí você não se expõe. É importante você encarar e procurar soluções, porque quando você conseguir solucionar o primeiro, e quem é que nunca solucionou nenhum na vida, aí você vai ter mais força para solucionar o segundo, o terceiro. E às vezes o que acontece? Você está naquele emprego, está pagando aquele salário que você acha legal e você não está bem. E aquilo é um problema para você. E muitas vezes você vai ter que soltar aquilo. Soltar, ele pode ser desafiador,
porque a gente costuma levar muitos pesos na nossa vida. E aí você tá ali segurando aquele peso e chega um momento que você tem que soltar. Solta e vai te fazer bem. No começo Vai. dói, você sofre, porque o seu corpo está tão acostumado a sofrer que você vai sofrer mais com a ausência do sofrimento. Porém, depois, quando você solta, você vai ter um alívio, vai ter um sentimento de alegria. Tem até um escritor, um monge budista, ele fala sobre isso, que as pessoas têm dificuldade de abandonar seu sofrimento pelo medo da desordem e preferem sofrer com o que é familiar. É muito isso acontece com pessoas que sofrem até relacionamentos abusivos, sofrem dentro de uma relação de trabalho. Você não quer ir para o novo. Ah, não sei como vão me aceitar num lugar novo, se vão gostar de mim. Pelo menos é que eu estou sofrendo, mas eu já sei como funciona, estou sofrendo dentro do que eu conheço. E você fica impedido de viver, de prosperar, de florescer. Essa é a famosa zona de conforto, né? Vou citar um livro também, depois até eu vou mandar a capa dele. Esse livro eu acho fantástico, chama-se Deixei a Microsoft para Mudar o Mundo. Esse livro é a história de um executivo da Microsoft que estava nessa crise de consciência. O que eu faço? Boa noite, Isabel. O que eu faço da minha vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Ele pegou, tirou umas férias, foi lá para a China, para a Ásia, foi parar no Tibete. Ele chegou lá no Tibete e viu que as escolas lá, sabe, era uma pobreza, falta de livro, falta não sei do quê. Naquilo ele falou, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu vou refazer essas escolas daqui. Olha só, do nada. Aí ele voltou para o hotel dele, né? Voltou para o hotel, pensou muito, ligou para o pai dele e falou, olha, é o seguinte, eu quero trazer alguns livros para cá, vou resumir a história, mas a história é muito legal. E falou, olha, eu tenho um valor aí, você pega livros, sabe, pessoal, quem puder, para doar alguns livros, que eu vou trazer aqui, para essa região aqui do Tibete, porque eu vou doar os livros aqui, porque a coisa aqui não está legal. E ele largou a Microsoft, chegou na casa dele, tinha cheque, tinha livro, tudo que ele trouxe para levar para o Tibete. Daí ele criou uma fundação, que chama Sala de Leitura em Português, que é uma das maiores fundações do mundo, que mudou as salas de aula naquela região da Ásia. Né? E ele não tinha nada, ele não era educador, ele era um executivo. Mas muitas vezes você se aventura. Eu costumo dizer o seguinte: deixa a natureza, deixa aquele Deus que você tem no teu coração te guiar. Ele vai te levar para onde você tem que ir. E na hora que você chegar lá, não tenha dúvidas. E se tiver, continue em frente. Se te levou para ali, é porque alguma coisa boa vai acontecer. Muitas vezes a gente não tem fé. Né? A gente não acredita na gente, não acredita no nosso potencial e, principalmente, a gente não acredita no mundo em volta, no universo. Dê o nome que você quiser. E a gente precisa... Boa noite, Josué. A gente precisa acreditar. Né? As coisas... Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro médico não era médico. Ele teve uma curiosidade de saber por que está acontecendo, estudou, desenvolveu uma hipótese e criou a medicina. O primeiro psicólogo não era psicólogo. Ele ficou curioso sobre os problemas emocionais e mentais das pessoas e começou. O primeiro nunca, né, foi aquilo que ele aquela profissão. Ele começa o negócio. Depois cria-se uma profissão. Então, muitas vezes, você precisa quer criar algo novo, quer fazer algo diferente, aprenda a observar o seu espaço. Né? Veja o que você faz de bom, veja o que você faz de bom perto de você, qual o talento que as pessoas dizem que você tem e que você não acredita. Eu estou hoje falando com você aqui porque uma pessoa aí de Ferraz, que era uma contadora, desculpa, esqueci o nome dela, né? Num curso aqui na prefeitura, falou assim, por que você não vai fazer pedagogia? Que eu acho que você vai se dar bem falando no público. E eu não tinha a mínima vontade nem ideia de fazer isso. Mas ela falou alguma coisa que eu não tinha parado para pensar. E depois de algum tempo, as oportunidades apareceram, né? E hoje a gente está conversando. Então, muitas vezes, né, esse Deus, vamos colocar Deus, né? Eu tenho uma visão mais religiosa da vida, mas se você mais ecumênico, mais místico, não importa. Essa força criadora do universo, ela tem resposta para você.
Agora você precisa confiar. Você precisa confiar. Né? Sabe aquela historinha da pessoa que morreu na inundação, na enchente? Chegou no céu lá e falou para São Pedro: Ó, São Pedro, sempre fui fiel, sempre orei, sempre fiz tudo. Morri na enchente, mas como? Né? Chega, fala, meu amigo, o que aconteceu antes de você morrer? Ah, tá chovendo, aí eu pedi para não morrer, aí eu vi que a torre da igreja estava vazia. Subi na torre da igreja. Aí continuei orando para ser salvo, aí veio um barco. O cara quis tirar não, eu sabia que Deus ia fazer coisa melhor para minha vida. Não fez. Aí veio helicóptero, não aceitei e tal. Eu, pô, te mandei helicóptero, te mandei igreja, te mandei tanta coisa, você não aceitou nenhuma. Então, muitas vezes a vida te oferece as coisas, mas você quer outra coisa. Sim. Né? É que a gente quer muitas vezes que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? E nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer. Eu tenho uma historinha também, eu amo essas historinhas aí para contar, que é a história, algumas pessoas já conhecem, eu acho que nossos alunos ainda não. O faxineiro da Microsoft sem e-mail. Sem e-mail, tá? O nome dele era Thomas e ele estava desempregado, já tinha mais de 2 anos. E ele estava entregando na porta das empresas o currículo dele. E aí, ele entregou em uma empresa, entregou em outra, e aí ele viu um anúncio no jornal. A Microsoft estava contratando faxineiros para uma das suas filiais. E aí, as qualidades dele se encaixavam perfeitamente com a vaga. Ele falou, essa vaga é minha. Colocou a melhor roupa e foi lá entregar o seu currículo. E ele fez um teste, entregou o currículo, o rapaz falou, entra e faz o teste. Ele fez o teste, fez a prova prática e passou. E aí o rapaz falou assim, então agora a gente vai para os procedimentos de admissão, eu preciso de todos os seus documentos, sua conta bancária, preciso do seu e-mail. E aí ele falou, ó, eu tenho tudo que você está pedindo, exceto esse e-mail aí. E aí o rapaz da Microsoft falou assim, ó, então não vai dar para contratar o senhor, porque tem que estar com todos os dados da ficha de admissão preenchido. E o senhor não está com o e-mail. Seu e-mail. E aí ele não tinha o e-mail e não tinha nem como fazer o e-mail. E aí ele saiu ali daquela entrevista arrasado, era uma oportunidade assim muito grande e ele não tinha. Aí o que ele fez? Passou numa quitanda, tinha um dinheirinho no bolso, ele foi e comprou um saco de tomate. Aí passou na vizinha, viu se ela queria comprar o tomate dele. E ele, a senhora quer comprar um tomate? Quer comprar um tomate? Ela falou, quero sim. Aí ele, beleza, vendeu os tomates, ele, opa, deu certo. Pegou o dinheiro, voltou e comprou mais 3 pacotes de tomate. E aí ele foi e vendeu aqueles tomates também. E aí ele começou a vender tomate, alugou um carrinho, estava vendendo muito bem tomate, começou a contratar pessoas para ajudar ele a vender tomate. E ele ficou um homem muito bem sucedido, abriu uma empresa enorme de massa de tomate. E aí passou o tempo, ele cuidando da empresa dele, já tinha mais de 100 funcionários. Boa noite, Taina. Veio um fornecedor e falou assim, ó, eu quero te mandar um prospecto e eu quero enviar via e-mail. Aí ele falou, não tenho. Aí ele falou, você tem uma empresa tão grande, vende tomate, vende massa de tomate, extrato de tomate, tem tantos funcionários, você sabe onde você ia estar se você tivesse um e-mail? Ele, sim, eu ia ser faxineiro no Microsoft. Então, foi um problema naquele momento e ele não se deixou abater. Ele, tudo bem, é uma empresa grande, maravilhosa, mas não me aceitou por conta disso, eu vou ressignificar. E ele foi, comprou tomate e se tornou empreendedor. Era o destino dele, ele tinha que cumprir isso. Só que às vezes a gente não se permite. E aí o que acontece? A vida dá uma dessas pra gente e a gente vai tentar já dar um jeito de arrumar o e-mail. Você entende? É para alguém aí que está assistindo, vai fazer sentido para essa pessoa. Não fica atrás de arrumar o e-mail. Se você não tem esse e-mail, vai vender seu tomate, vai transformar a sua vida, que as portas estão abertas. Só que você tem que acreditar em você e no seu potencial. O Thomas, ele sabia que ele ia ser um excelente faxineiro. Só que a oportunidade não veio, a porta estava fechada. E ele foi e abriu as portas. É o que o Ednilson disse desde o começo. Nós temos que abrir nossas portas. Não precisamos ficar esperando que as outras pessoas abram para nós. E não precisamos ficar suportando migalhas ou ficar em ambientes que nos façam mal. Nós estamos aqui para viver, não para sobreviver. Exatamente.
rodoviária de Belo Horizonte. Há um tempo atrás, o que aconteceu? Contrataram também uma moça para faxineira. História real. Lá na rodoviária de Belo Horizonte. Aí um funcionário chegou para o gerente e falou: ô chefe, a funcionária que vocês contrataram é louca. Eu falei, por quê? Ela está conversando com uma pessoa lá de um jeito esquisito, com uma língua estranha. Não entendi nada, não. Ela não bate bem, não. Aí o gente foi conversar com ela. Ô, vem aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Não, é que a moça ali veio da Holanda lá e ela está perdida. Eu fui conversar com ela. Então você fala holandês? Eu falo. Holandês, falo inglês, falo francês, inglês. Falo os 4 idiomas, 5 idiomas. O que você está fazendo aqui como faxineiro? Ela contou a história. Falou, não, eu estava morando na Holanda. Tive uma questão com minha companheira lá, que ela convivia, e não deu certo, tive que voltar para o Brasil. Estava sem emprego, aí estava pegando aqui faxineira, e aí eu me candidatei. Mas você não colocou isso no seu currículo? Você ia contratar uma pessoa que fala 4 idiomas para faxineira? Não, eu só isentei, tirei, né, e coloquei só porque eu estava precisando trabalhar. Aí o cara falou, o que ele fez? Ah, então tá legal. Colocou ela no setor de recebimento de estrangeiro, ali na recepção para estrangeiros, para turistas, para que ela, né, já aproveitar o talento dela. Então, muitas vezes a gente tem talentos, se a gente usar de forma equivocada, não vai ajudar. Mas se você souber a hora certa, ela te ajuda. Ela precisava do emprego, ela não precisou colocar tudo. Isso é uma coisa também, ela não precisa colocar no currículo 80 mil funções. Você quer o quê? Seu objetivo foi dar objetividade. Você tem informação para aquilo, então coloca aquilo. Quer ser faxineiro, que precisa, sem problema nenhum. Vai lá e coloca. As oportunidades vão aparecer. Foi o que aconteceu com ela. Né? E ela foi trabalhar lá com a recepção. E muitas vezes a gente, na nossa arrogância, fala assim, olha, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, então eu não vou trabalhar nisso, eu não vou fazer isso. Gente, quem te faz tão grande a ponto de você achar que o faxineiro, que o atendente seja inferior a você? O que te faz pensar que se a tua formação, o teu diploma traz para você algo que te faça ser melhor que os outros? Se você pensa assim, você é uma pessoa que precisa aprender muita coisa na vida. Né? E a gente, na necessidade, na dificuldade, com filhos, com outras coisas, a gente vai fazer trabalhos que não estão, vamos dizer assim, naquilo que a gente se preparou. Mas a resignação, a resiliência, a calma, vai fazer com que as coisas aconteçam. E todas as oportunidades que aparecerem para você, aproveita. Eu agora vou voltar de férias no dia 2. Eu fiquei praticamente 3 anos trabalhando com morador de rua. Eu não sei para onde eu vou no dia 2. Não tenho a mínima ideia para onde eu vou. Mas eu fiquei ali até onde eu acreditei que eu deveria ficar. Mas as experiências que eu tive ali dentro, as pessoas com quem eu conversei, as pessoas que me trouxeram experiências. Ontem eu recebi a foto de um morador de rua que é formado na USP em Física. Aí um colega de trabalho, né, encontrou ele em Mogi, e agora estava bem, tinha tomado banho e tudo. Sabe, o coração ficou feliz. O outro morador apareceu ontem no local de trabalho, mandaram a foto dele, estava limpinho tudo. Então essas coisas vão ficar dentro da gente. São experiências que você vai trazer. Né? E todas as suas vitórias vão ser exemplos para você, para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para as pessoas que estão em tua volta. Cara, você caiu, você foi lá embaixo e você se levantou. Melhor que falar é vivenciar e mostrar a tua história no dia a dia. É isso que faz a gente se tornar seres humanos. Por isso a nossa preocupação com esse curso não é formar líder, é formar seres humanos. Pessoas que saibam das suas dificuldades, dos seus problemas, e que olhem o outro não como uma peça de reposição, não como um mero número de estatística, mas veja no outro seres humanos que precisam de oportunidade, que precisam ser ouvidos, que têm capacidade, que têm talento, e o líder que sabe reconhecer o talento da sua equipe, das pessoas que estão em sua volta, ele já não é mais nem líder. Daí. Ele está num nível muito superior a isso. Né? É verdade. E é isso que a gente precisa, sabe, desenvolver hoje com as pessoas, desenvolver esse amor por ajudar o outro.
né? Sabe, estender a mão e auxiliar. É isso que vai diminuir essas brigas, esses conflitos dentro do ambiente profissional, familiar e no convívio. Sim. Boa noite, Dalete, queridíssima. Um beijo para você. Boa noite, Tamires, Taina. Algo muito bom de você ter atuado com as pessoas em situação de rua é que você, mais do que ninguém, pode falar o quanto a pessoa pode hoje estar gerenciando um banco, sendo engenheiro numa grande empresa, e amanhã alguma coisa emocionalmente dentro dela pode se quebrar Acaba. e ela está em situação de rua. Olha, tem histórias assim de pessoas que chegaram a ter empresa. Eu vi essa semana um rapaz, ele veio da Alemanha, estava aqui em São Paulo, morando na rua, especialista em internet, mas a droga, o álcool, né? Fala mais de 5 idiomas, no meio da rua de São Paulo. Né? Então a gente fica achando. Aqui perto da minha casa tem uma pessoa que eu conheci desde criança, né? Conviveu comigo, se tornou advogado e tudo, mas uma perda familiar, algumas coisas que aconteceram. Chego na praça aqui e tá virou morador de rua, advogado com OAB, com tudo, morador de rua. Então, sabe, a vida dá muita volta. Acontece muita coisa na nossa vida. De achar que o título, um certificado, isso tudo é o suficiente. Não. Né? E quantas pessoas que estão alcoolizadas, drogaditas, com problemas emocionais dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente profissional. Por isso que eu já comecei desde o início do mês já a fazer aquela campanha de Setembro Amarelo para setembro. Que, na verdade, se eu pudesse, eu faria o ano todo. Né? A gente já começar a trabalhar isso, porque os índices são cada vez mais alarmantes. E isso está dentro de empresa. Né? Isso, no meu local de trabalho, esse ano, teve pelo menos 2 ou 3 casos disso daí. Né? Todo ano tem muitos casos. Pessoas, moradores de rua que cometeram suicídio. Né? Pessoas próximas à minha casa. E isso vai para onde? O líder precisa entender que aquela pessoa não está bem. Precisa ser acolhida, precisa ser encaminhada para um ambiente socioeducativo, para um ambiente de um CRACOD, de um CREAS, de um CRAS, sabe? Precisa de ajuda. E o líder precisa estar aberto para isso. Ele precisa aprender isso também para ajudar o outro. E aí a si próprio, né? Acontece dentro da empresa, o profissional pode chegar ali alcoolizado, o profissional pode chegar ali drogado, e é algo que você precisa tratar. Você mesmo amanhã, você profissional, eu, amanhã a gente pode estar numa situação dessa, porque você vai se expondo a tanto estresse, tanta pressão, né? Que muitas vezes até divulga vaga. Uma pessoa que saiba lidar com pressão. Não existe isso de saber lidar com pressão. Nós precisamos aprender a fazer com que o ambiente de trabalho não seja um ambiente de pressão. Ninguém sobrevive a 10, 11 anos, 50 anos, 5 anos, 1 ano sobre um ambiente de pressão sem sair sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula. Não é possível. Então é preciso sim que os líderes falem sobre isso. Hoje é muito fácil deixar apenas para a CIPA. Quando tiver semana da CIPAT, de prevenção de acidente, para falar da saúde do trabalhador, vamos falar sobre álcool, drogas. Não, tem que falar o ano todo. É algo muito importante. E ainda mais saber que aquela pessoa que está em situação de rua, que muitas vezes você despreza, tem nojo, abomina, ela pode ter uma formação profissional excelente, falar diversas línguas, mas uma situação de pressão, um ambiente de trabalho tóxico ou algum problema familiar fez com que ela parasse ali. Então, é necessário, sim, que nós, líderes, nós precisamos saber como lidar com isso, saber lidar com situações difíceis, saber lidar com pessoas difíceis, porque nós somos diferentes. Se você entra hoje no relacionamento, você vai aprender a lidar com aquele namorado, noiva, cada um vem de uma família diferente, cada um pensa diferente, e aí tem que conversar, tem que existir a comunicação para que ambos entendam o que o outro deseja. Se você solicitou ao colaborador, me entrega aí o relatório. Especifique como você quer o relatório.
Nossa, Janice, mas a pessoa já tem 50 anos de experiência. Sim, mas cada empresa é uma empresa diferente. Cada líder é um líder diferente. Senta com ele. Perde ali 20 minutos, você não está perdendo, você está ganhando. Ganhando o quê? Qualidade de vida daquele profissional, que ele vai trabalhar sem ficar com uma angústia. Será que estou fazendo certo? Será que estou fazendo errado? Vai pensar 5 vezes em ir até a sua mesa para falar, olha, enviei. Vai ficar com o e-mail ali aberto, envio ou não envio, envio ou não envio. Então, senta, utiliza, investe 10 minutos e fala, olha, eu quero que seja feito dessa forma, nessa plataforma, o sistema funciona desse jeito. É um olhar com cuidado. Pensa se fosse você do outro lado. Então, tem que saber delegar corretamente. Temos que saber hoje lidar com o próximo. Não é algo assim que... Não é uma utopia que eu e o Ednilson estamos trazendo. É algo necessário. Vocês que não acompanham, tem muitos profissionais matando os líderes. Tivemos numa indústria um rapaz da operação, ele estava trabalhando com a máquina e o encarregado oprimindo ele. Vai rápido, a gente tem que entregar a produção. Oprimindo, oprimindo. Ele saiu da máquina, foi tomar um café, trabalhando à noite. Está aí na reportagem, quem quiser depois me pede o link que eu mando. Aí o encarregado viu ele tomando café e falou, não acredito, você é um irresponsável. Com tanta produção para entregar, você está bebendo um cafezinho? Ele pegou lá um parafuso, enfiou no peito do encarregado, matou, saiu fora. Tem o caso da CPTM, um rapaz perdeu 11 anos de trabalho, a CPTM. Muito estresse no trabalho, bullying, entre outras coisas, pegou uma arma, foi lá trabalhar, atirou no chefe, atirou no colega de trabalho. Então, é uma coisa muito importante que a gente traz para vocês. Tem que saber liderar, tem que saber ser um colega de trabalho também. A Taina está falando que faz sentido e ela acha importante o feedback com clareza. E as expectativas dos superiores. Sim, você tem que falar para o seu colaborador. Minha expectativa é essa, eu desejo que você alcance isso. Ah, ele não está conseguindo. Não vai se juntar com aquele que você tem mais afinidade e rir, fazer piada. Isso é um absurdo, um comportamento antiético. Líder não faz isso. Você vai voltar para o colaborador, ter um feedback com ele, em particular. Nada de apontar o dedo, não se aponta o dedo para ninguém. Isso é horrível, ridículo. Essa semana eu presenciei dentro do metrô um líder falando com o liderado, ele é ali da limpeza e o liderado é de uma empresa terceirizada, apontando o dedo na cara do rapaz. Isso não se faz. As pessoas já estão tão oprimidas. É um tico, assim, para ela pegar uma arma, alguma coisa e tirar a vida dele. Aí você vai perder sua vida, vai estragar a família de quem matou e a família de quem morreu. Não vale a pena. É conhecimentos como este que abre várias janelinhas na sua mente. Opa, eu vou buscar mais conhecimento, vou buscar mais informação, isso está me encorajando a buscar um suporte emocional, que às vezes você precisa e não é vergonhoso pedir ajuda. Se você quer passar com psicólogo, com terapeuta em particular, passa, você não precisa contar para ninguém, mas busque ajuda, tenha essa coragem de entender que eu preciso de ajuda, até aqui eu não consigo. Se você está com hemorragia interna, você consegue resolver? Não consegue. Você vai procurar um cirurgião, você vai imediatamente para o hospital. Se você está com problemas emocionais, você tem que procurar ajuda, porque essa hemorragia interna pode explodir e você também pode acabar em situação de rua, com depressão, afastado no INSS, entre outras coisas, não é, Denilson? E principalmente, se você não tem confiança de chegar no teu líder e falar, não estou bem, alguma coisa está errada no ambiente profissional. Mesmo isso dentro de casa. Né? Isso acontece muito dentro de casa também. E você não está bem, não falar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, seja para quem for. Comunicar que a gente não está bem, que a gente não está... Isso, gente, isso, infelizmente, hoje é normal. Nós não estamos bem. Né? Não adianta falar. Eu faço terapia há 8 anos. Né? Lido com as pessoas, faço tudo que eu faço, mas eu também tenho que me cuidar. Então, todo sábado de manhã eu estou lá na terapia. Estou com a minha psicóloga, minha terapeuta, né? Faço as minhas atividades. Isso diminui o meu trabalho? Não. Né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que falar. A gente tem que aprender também que o visual... Vamos pegar... Lembra da Ana Garbim, aquela repórter da Globo?
loira, bonita, está casada com um apresentador de esporte, ela tem uma doença terrível, que ela se via de outra maneira, ela teve que ser afastada. Então, muita gente olha uma pessoa bem-sucedida, bonita, elegante, tudo, acha que ela não tem problema. Tem. Né? E quantos artistas, tem um cantor aí que tem síndrome de Tourette, vira e mexe para na internet aqui, o pessoal, ele começa a cantar, tem crise, o pessoal canta com ele porque gosta dele, ajuda ele. Então, assumir as nossas dificuldades, os nossos problemas e falar, não estou bem, preciso de ajuda. Né? O Matheus Ceará, eu até postei na minha página no YouTube o depoimento dele. Conta piadas, é humorista, síndrome do pânico, depressão, 3 gatilhos, não conseguia falar. Ligou até para o CVV. Né? Então, gente, olha, todo mundo pode ser vítima disso. Por que ele está falando disso? Porque liderança também é isso. Né? É cuidar bem do meu liderado, é cuidar bem de mim. Né? Como eu falei lá no início, eu preciso ter confiança e me amar. Gostar de mim, cuidar de mim. Porque se eu não cuido de mim, por que eu vou cuidar dos outros? Se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido do meu bem-estar, da minha saúde mental e emocional, por que eu vou cuidar dos outros? Para quê? Então a gente precisa ter esse olhar mais amoroso, né? De ouvir, de entender, né? Para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida e forme líderes, não líderes acadêmicos, líderes padrão, né? No padrãozinho, mas líderes que acreditam no ser humano, né? E fazer o bem, ajudar o outro, te enriquece, te fortalece, sabe? Cria em você condições de enfrentar aquilo que você falou. Ninguém enfrenta pressão sozinho. Nem por um dia. Muito menos por 10 anos. Né? Então a gente precisa refletir isso. E é essa a nossa vontade, né? Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Batalhando toda vez que a gente faz uma live, que a gente vem aqui falar com vocês, que a gente posta um vídeo. O nosso objetivo é ajudar. E nos ajudar também. Que nós temos problemas. Né? Eu tenho meus problemas, a Janice tem os problemas dela. E como é que a gente fez os nossos problemas? Quando eu paro para ajudar você, para ver seu problema, eu olho para o meu também. E eu acabo me ajudando. E a Janice faz a mesma coisa e cada um vai fazendo. Igual a Isabel na enfermagem, né, Isabel? Ela de Brodowski, se não me engano, ela perto de Franca. Né? Então, você, quando faz todo o seu trabalho, você está preocupando com os outros também. A Tainá, teve outras pessoas que entraram, o Robson, tudo isso. A gente quer que as pessoas fiquem bem para que a gente fique bem. Né? Porque amar o outro é me amar e querer que o outro seja feliz e eu também seja. E não procurar alguém que me faça feliz. Eu quero fazer os outros felizes porque eu sou feliz. Pelo menos tem momentos de felicidade. É verdade, é importante olhar no olho. Gente, olhar no olho do outro é algo de uma importância tão grande, tão fundamental, que às vezes você está trabalhando ali, você esquece de agradecer a senhora que está fazendo a limpeza, que está fazendo o café, mas não é aquele agradecimento, obrigado, deixa o café aí. É obrigado, olho no olho, a nossa amiga Isabel, que é enfermeira. Você vai no hospital, vai no SUS, no posto de saúde, recebe uma medicação, é atendida pelo profissional, você agradece? Olha no olho dele, porque aquela pessoa é imprescindível, é importante para você. Todas as pessoas que passam na nossa vida são importantes. Entrou dentro do ônibus, agradeceu ao motorista, olha no olho, agradece. Oh, muito obrigado, senhor. Olha ali, está escrito no crachá o nome dele. A moça do caixa. Eu sei que todos estão doloridos. Só que, a partir do momento que a gente começa a respeitar o outro, isso vai se tornando recíproco. Nós temos que desenvolver bons hábitos. E bons hábitos como este. Se você também tem dias que você só queria que alguém te falasse um bom dia, vai dar tudo certo. Comece a passar isso para o próximo. Vai voltar para você com certeza. Essa questão do bom dia, eu há uns mais de 20 anos atrás, estava começando a minha vida na prefeitura. Aí eu fui trabalhar num setor fora da prefeitura. Cheguei no local lá, fui para a sala, tudo, fui fazer minhas coisas. Aí chegou um responsável lá.
Oi, bom dia, tudo bem? Vem aqui um pouquinho. O quê? Primeira coisa que a gente faz aqui, e você tem que fazer cada vez que você entrar aqui dentro, é falar bom dia para todo mundo. Vai na sala de um por um e fala bom dia. Eu achei esquisito aqui, falando um por um. E isso há mais de 20 e poucos anos, 30 anos atrás. Ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Eu não falava bom dia. Mas na hora que ele chegou assim, fala bom dia para todo mundo. Depois daquele dia, eu chegava no serviço, ia sala por sala, antes de começar a trabalhar, e falava bom dia. Como é que você está? Né? E aí eu aprendi o hábito de vou começar a trabalhar às 8, eu chego às 7h30, 15 para as 8, para quê? Para falar bom dia para todo mundo. No caixa que você falou também, eu aprendi isso nesse local de trabalho. Então, muitas vezes, o local de trabalho ele é educativo. Quando você pega uma pessoa que mostra para você, olha, é só falar bom dia. E isso fica no seu inconsciente, vira um hábito. Então, muitas vezes, a gente tem que falar com o filho, falar com a filha, falar com alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Mas eu não conheço a pessoa, não importa. Né? Eu dou feliz aniversário para todo mundo no meu Facebook. Gente que nunca conversou comigo, mas eu dou. Por quê? E talvez aquele seja o único feliz aniversário que ela vai receber naquele dia. Né? E isso faz a diferença. Né? Isso faz a diferença completa. Né? E é isso que a gente vai fazer, a gente precisa fazer no dia a dia, aprender a dar bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, né? Muito obrigado. Tão simples, mas muda a vida de uma pessoa. Sim. Comportamentos de ética, cidadania, que estão fazendo falta hoje em dia e fazem a diferença. Boa noite, Henrique, da Multimarcas. As pessoas estão doentes, elas vão continuar doentes, porque o estresse, o isolamento, muitas pessoas estão isoladas, estão sozinhas. Tem pessoas que têm família, mas a pessoa chega em casa, ela se isola, fica dentro de um quarto, porque aquele ambiente não está fazendo sentido, ela não consegue, não tem conexão. Então, sim, um bom dia, uma boa tarde faz muita diferença. Aquele, como vai você? Tudo bem? Mas não é aquele, como vai você? Tudo bem? E corre para a pessoa não responder. Não, espera a pessoa responder, divide também um pouquinho. Não estou falando para você sair entregando sua vida para todo mundo, falando tudo, mas divide um pouquinho. Dói menos quando você fala. Dói menos. Então, esse acesso que a gente tem ao humano é muito importante, faz parte da nossa criação. Criar conexão com pessoas. Reduz nossos traumas, reduz nossos medos. É tão importante, conversas terapêuticas. Você compara a conversa, você sai se sentindo muito melhor. E às vezes você vai se sentir saindo pesado. Você vai falar, meu Deus, conversei com aquela pessoa, fiquei tão pesado. Aí você vai conversar com mais uma, mais duas. Vai ficar leve. Muda. Tem uns vídeos na internet, né, de uns soldados da rainha lá, né, agora do rei lá na Inglaterra. E tem dois vídeos assim, que eu acho fantástico. Um é quando aqueles soldados realmente eles não podem, se tiver na frente, eles passam por cima mesmo. É a ordem que eles têm. E tem um que um grupo de soldados está vindo e tem um garotinho vestido de soldado, né? Aquele roupa vermelha, aquele chapéuzão, e ele peça continência para o pessoal. O grupo entra, aí volta o soldado, né? Chama ele e tira foto com ele. Imagina para aquela criança a emoção que foi. E a outra é quando o avô ou o pai daquele garoto, de um garoto com Down, chega perto do cavalo, né, com o soldado em cima do cavalo, que fica bem na porta do castelo, e ele fala assim, ó, o soldado está bem na entrada, e ele chega com o neto, que é Down, e fala, você não pode tocar nele, não pode fazer isso aqui. E na hora que ele vai tirar foto, o soldado dá um passo lateral para tirar foto, depois volta na posição. Gestos. Atitudes que mudam, né, toda uma história, toda uma vida, até a imagem da empresa, até a imagem do teu trabalho. Eu sou funcionário público. Qual é a imagem que o funcionário público tem? Eu uso isso há 30 e poucos anos. Vagabundo, encostado, né, imprestável, não sabe, não tinha o que fazer na vida. A imagem que as pessoas têm do funcionário público é terrível. Né? E não sabe muitas vezes do que a gente passa, do que a gente vive. Mas eu já fui fazer curso
que a pessoa olha assim para mim, você é funcionário público, então você não faz nada. Então a gente acaba, isso fica marcado na gente, né? E todo mundo trabalha, não é pelo fato de você estar sentado ali, ou de repente você aparentemente não está fazendo nada, que você não está fazendo. Você não conhece o que é o processo antes de você atender a pessoa no balcão, você não sabe as pressões que você passa. Então, respeitar o profissional. Respeitar quem está trabalhando. Não importa o que ele faça, não importa a atividade dele, respeito. Né? Respeito por quem seja, não existe dentro da hierarquia de uma cadeia administrativa cargo menor ou cargo maior. Tira os faxineiros, tira o pessoal da limpeza de uma empresa para ver como é que fica a empresa. Né? Quando teve a greve do pessoal da limpeza nas escolas, viu o lixo que ficou aquilo, né? Tira o rapaz do portão, tira aquelas pessoas. As empresas não funcionam. Todo mundo é importante. Todo mundo. Né? E se você não tiver e-mail, se você não tiver oportunidade, cria a sua oportunidade. Crie. Né? O pessoal fala muito dos youtubers hoje. Não, porque o molecado tá ganhando 100 mil, porque fica fazendo dancinha. Gente, eu queria tanto que quando eu era adolescente, eu pudesse fazer dancinha para ganhar 100 mil por mês. Né? O cara é aquilo que sabe fazer. Tem gente para comprar, tem gente para fazer, não é problema. Né? O dia doutor numa escola funciona pública, né? Infelizmente é isso mesmo. E é realmente isso que eu estou te falando, a gente passa a situação. Valoriza, não fica menosprezando. Se o cara é melhor sucedido que você, se ele ganha mais do que você, se ele tem um carro, uma casa melhor que você, legal. Palmas para ele. Fica feliz com o sucesso dele. Cuida da tua vida. Faça o melhor para você. Não fica, sabe, não perca tempo desejando o mal ou menosprezando a conquista dos outros. Valoriza. Né? Eu sempre falo o seguinte, você só vai ser líder, você só vai conseguir ganhar ascender numa empresa se gostarem de você. Você pode ser o maior talento que for, mas se você for antipático, chato, nojento, perturbado, ninguém vai te crescer. Ninguém vai querer você lá. Então, aprenda a ser gentil, educado, legal. E se não te derem oportunidade, se não te derem chance, pegue as suas coisas e vai embora. Tem portas abertas para você. Né? Sim. Já deu nosso tempo, não, porque no Instagram eles derrubam, a gente não está derrubando mais. É verdade, é verdade. Vamos finalizar. Para você que é líder, que quer se desenvolver como líder, principalmente o pessoal que está no nosso curso, é importante você saber algo assim muito legal antes da gente finalizar. É importante que você saiba da responsabilidade que você tem sobre a vida dos outros. É uma responsabilidade muito grande o cargo de liderança. E quando você é líder, você tem uma alta responsabilidade sobre a vida de cada pessoa da sua equipe. E cada pessoa representa uma família, ela nunca está sozinha. Porque ela vai chegar em casa e vai falar, aconteceu isso e isso na empresa, meu líder é assim, é assado. Então, é importante que você tenha essa ciência, saiba que liderar não é uma posição de autoridade, mas sim que você está ali para influenciar e guiar positivamente aquelas pessoas. Você vai influenciar para que ela faça o seu trabalho, para que ela produza aquela quantidade de peças. No caso do nosso amigo, o Henrique, você vai influenciar para que o seu cliente compre ou para que seu vendedor venda o suficiente. É esse tipo de influência que o líder vai exercer, com empatia e com confiança. Sempre. Não tem como você ser líder e não ter uma relação de confiança com o seu liderado. Não tem como você estar em qualquer tipo de relacionamento sem confiança. É isso. Pode falar, meu querido. Ó, só para não esquecer da questão do nosso curso, o material didático já está pronto. Né? Nós só estamos finalizando aqui a questão da exibição das aulas. Né? Porque, graças a Deus, temos gente do estado inteiro, do país também, de vários estados do país, com fuso horários diferentes, e pessoa até da África. Então, isso a gente teve que mudar um pouquinho algumas coisas, porque por causa da logística, né, das aulas, para a gente conseguir passar para todo mundo. Mas a gente já está finalizando também, então o material didático, tirando algumas dúvidas, vai ter material didático, vai ter certificado,
vai ter tudo isso. Ele é gratuito, né? Não vai ter, o material também é gratuito, vai ser enviado para vocês. E assim que a gente finalizar a questão da exibição das aulas, vocês já vão estar recebendo isso daí. E a gente vai estar continuando conversando com vocês, fazendo nossas lives, mandando material, né? Para que a gente possa interagir e a gente possa criar esse vínculo, né? De afetividade com todo mundo, tá bom? A live aqui, né, vai ficar aqui salva aqui na página da Janice, né? Depois eu vou passar para a minha também para a gente divulgar mais. E a gente também é aberto a alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem deixar aí no privado, mandar para a gente, ou no WhatsApp lá, alguma dúvida, para que a gente possa ir conversando, acertando e melhorando sempre. Tá? Sim, e, é isso mesmo. Está aqui para ajudar com vocês. E vocês são humanos, nós somos humanos, nós falhamos, nós temos nossos erros, nossos defeitos, mas o importante é que a gente está querendo fazer o melhor, querendo melhorar e querendo que vocês estejam nessa jornada com a gente aí. Tá? Nosso objetivo é estar juntos. Liderar é um desafio muito grande, mas você não está sozinho. Nós estamos aqui para acreditar que você é capaz, que você vai conseguir. Você precisa acreditar na sua capacidade e vir com a gente. Um beijo para todo mundo, para quem entrou agora, a Bruna, a Rafael, a Gisele. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. A Rita também, né? Me manda no privado, por favor, Denise. Ela vai mandar para você, tá, Isabel? Tá bom, beijo. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.